No capítulo 20 do Evangelho de João, o discípulo amado termina mencionando o propósito do seu Evangelho. Esse seria o momento natural para concluir o Evangelho, mas há um capítulo que começa com alguns discípulos na Galileia. Que verdades cruciais são reveladas em João capítulo 21, versos 1 a 19? Por que a humildade é tão importante para quem busca conhecer a Jesus? Em vista da cruz, qual é a única coisa da qual nós podemos nos orgulhar? Deixa aí o seu comentário, assista esse vídeo até o final, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Hoje nós iremos estudar um tema extremamente relevante do Evangelho de João. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é Encontro na Galileia. O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. João capítulo 21, versos 1 a 7. Mesmo após as 2 aparições de Jesus a seus discípulos, eles continuavam consternados com os últimos acontecimentos e desorientados quanto ao que deveriam fazer dali em diante. Apesar da prova que lhes foi dada de que a ressurreição de seu mestre era real, a ideia de permanecerem ainda sob o jugo romano e a ameaça de perseguição por parte dos líderes judeus os intimidava, amedrontava e os deixava com medo. Como sempre, Pedro, tomando a dianteira, propôs que voltassem a fazer o que dantes fazia quando disse, vou pescar. Notem que ele não chamou os demais para irem com ele, mas foram eles que se ofereceram para acompanhá-lo. Dentre todos os discípulos, Pedro possuía mais forte personalidade e poder de persuasão. Era um líder nato e seus companheiros se sentiam mais seguros sob sua liderança. Passaram a noite tentando pescar algo, mas nada de peixe, eles não pescaram nada. Foi quando, ao clarear da madrugada, já podiam avistar a praia, e nela um homem que se parecia estar aquecendo perto de uma pequena fogueira. Foi quando o estranho lhes perguntou, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Tristes pela noite em claro perdida, responderam-lhe, não. Então, uma voz de ordem lhes aqueceu o coração. Sentiram como se obedecesse lhe fosse a única opção. E o resultado da obediência foi a gratificante recompensa de uma rede cheia de 153 grandes peixes. Ao João declarar, é o Senhor, aquele barco e nem aquela rede cheia de peixes pôde segurar o impetuoso Pedro, que, vestindo-se, lançou-se ao mar para se encontrar com Jesus. O que se segue é um agradável momento entre Jesus e aqueles 7 discípulos. Ele já os
aguardava com a refeição pronta, mas ao pedir alguns peixes a mais, Pedro novamente se adianta e sozinho arrasta a pesada rede do barco para a terra. Aquele discípulo certamente não podia fazer por menos. Ele precisava se redimir. Era a terceira aparição de Jesus a seus discípulos, depois da ressurreição dentre os mortos. E foi nesta aparição que, por 3 vezes, Pedro foi questionado pelo Senhor Jesus. Simão, filho de João, tu me amas? Mas, ao perguntar pela terceira vez, o impetuoso discípulo entristeceu-se com o coração quebrantado e então exclamou: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A resposta de Pedro estava centrada na humildade. A humildade é uma das qualificações mais importantes para o serviço ao Mestre, pois direciona o foco do ser humano e do trabalho para Jesus e não para o nosso próprio eu. Que eu e você possamos ser humildes, que eu e você possamos ter um encontro pessoal com Jesus e que eu e você possamos ter o foco no serviço, servindo a Deus e ao próximo. Eu espero em Deus que você tenha uma semana abençoada e de muitas vitórias. Vamos orar! Deus bendito, nós queremos te agradecer pelo estudo de hoje, que possamos ter o privilégio de ter um encontro íntimo e pessoal com Jesus e que possamos nos preparar para nos encontrarmos pessoalmente com Ele quando Ele se manifestar nas nuvens dos céus para vir nos buscar. Nos dê uma semana abençoada e de muitas vitórias, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!